Você tá cansado. Seu corpo sente isso, mas sua mente não quer saber. São 11 da noite. Você deita e começa. Aquela reunião de amanhã, aquela mensagem que você não respondeu direito, aquela conversa de 3 semanas atrás que ficou estranha. O que você vai fazer daqui a 5 anos? O que significa aquele sintoma que você sentiu hoje de manhã? Você não está escolhendo pensar nisso. Está tentando parar, mas quanto mais tenta, mais a mente acelera. Isso tem nome, tem explicação, e entender o que está acontecendo dentro do seu cérebro muda tudo. Vamos começar com algo que muita gente não sabe. O problema não é que você pensa demais. O problema é que seu cérebro está fazendo exatamente o que foi programado para fazer, só que no momento errado, com uma intensidade que você não pediu. Por que a mente não desliga? O seu cérebro tem um sistema cuja função é manter você vivo. Ele chama de ameaça qualquer coisa que possa dar errado, e quando detecta uma, ele ativa um estado de alerta. Esse sistema se chama amígdala, e ele não distingue muito bem entre um leão na savana e uma apresentação na segunda-feira. Para ele, ameaça é ameaça. O problema é que no mundo atual, as ameaças são contínuas e invisíveis, não são físicas. São emocionais, são a incerteza do futuro, a opinião dos outros, as contas do mês, o medo de errar. E como essas ameaças nunca têm um fim claro, você não escapa do leão e relaxa, porque o leão não vai a lugar nenhum, o sistema de alerta do cérebro fica ligado o tempo todo. Isso é o que chamamos de ansiedade crônica. Não um momento de medo, mas um estado contínuo de vigilância. Como o cérebro entra em modo de alerta constante? Quando o cérebro percebe perigo, real ou imaginário, ele libera cortisol e adrenalina. Essas substâncias aumentam a frequência cardíaca, tensionam os músculos e, principalmente, aceleram o pensamento. Faz sentido. Em situações de perigo, você precisa pensar rápido. O que não faz sentido é quando esse mecanismo dispara toda vez que você vai dormir, tentar descansar ou ficar em silêncio. Porque o silêncio, para um cérebro em modo de alerta, não é descanso, é a ausência de distração. E sem distração, os pensamentos preocupantes sobem à superfície com mais força ainda. É por isso que muita gente com ansiedade constante evita o silêncio. Coloca música, podcast, vídeo, não porque gosta, mas porque o silêncio dói. Porque quando tudo para, a mente começa. E aqui está um dado importante. Quanto mais você tenta forçar a mente a parar, mais ela resiste. Isso não é fraqueza, é neurofisiologia. Tentar suprimir um pensamento ativa exatamente as regiões cerebrais responsáveis por gerá-lo. A tentativa de controle vira combustível para o ciclo. O ciclo pensamento, ansiedade e mais pensamento. Funciona assim. Surge um pensamento preocupante. Pode ser qualquer coisa. Uma incerteza pequena, uma lembrança, uma antecipação. O cérebro interpreta esse pensamento como sinal de perigo. A ansiedade sobe. A ansiedade gera mais pensamentos, porque o cérebro em alerta começa a buscar ativamente possíveis ameaças para resolver. Mais pensamentos geram mais ansiedade. E o ciclo se fecha. O mais cruel desse ciclo é que ele parece lógico por dentro. Você não sente que está em pânico. Você sente que está pensando, analisando, tentando resolver. A mente ansiosa se disfarça de mente produtiva. E aí você fica acordado às 2 da manhã, organizando coisas que não precisam de organização nenhuma naquele momento. A mente hiperativa não é uma mente inteligente que trabalha demais. É um sistema de alarme que não consegue se desligar. Pensa na Camila, 32 anos. Trabalha bem, tem uma vida que de fora parece equilibrada, mas toda noite, quando deita, é a mesma coisa. A mente começa a revisar o dia, o que ela disse, o que deveria ter dito, o que o chefe quis dizer com aquela resposta curta. Ela tenta parar, coloca o celular de lado, fecha os olhos e os pensamentos ficam mais altos. Ela acorda cansada toda manhã, mesmo tendo dormido, sente uma tensão que não sabe nomear e começa a achar que tem algo de errado com ela, que ela é ansiosa demais, fraca demais, sensível demais. O que a Camila não sabia é que o problema não era ela, era o ciclo, e ciclos podem ser interrompidos. Existe um conceito aqui, a diferença entre preocupação funcional e ruminação. A preocupação funcional é útil. Você pensa em um problema, chega a uma conclusão ou a uma ação e segue em frente. O cérebro faz seu trabalho. A ruminação é diferente. Você pensa no mesmo problema repetidamente sem chegar a lugar nenhum.
não está resolvendo, está girando em falso. E cada volta do ciclo reforça a sensação de que o problema é maior, mais urgente, mais ameaçador do que é. A ruminação é o mecanismo central da ansiedade crônica, e ela se intensifica exatamente quando o corpo está cansado, porque o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por regular emoções e colocar pensamentos em perspectiva, funciona pior com privação de sono e exaustão. Ou seja, quanto mais cansado você está, menos o cérebro consegue filtrar os pensamentos. A mente fica mais acelerada, justamente quando você mais precisa de descanso. Resumindo tudo isso de forma direta, sua mente não para, porque seu cérebro aprendeu a tratar incertezas como ameaças. Quando detecta a ameaça, entra em modo de alerta. O modo de alerta acelera o pensamento. O pensamento acelerado gera mais ansiedade. E a ansiedade fecha o ciclo, especialmente à noite, quando o cansaço enfraquece exatamente o sistema que deveria regular tudo isso. Não é falta de força de vontade, não é fraqueza, é um padrão neurológico que se retroalimenta. E padrões que se retroalimentam podem ser interrompidos, desde que você saiba onde intervir. Plano prático de 3 passos. Passo 1. Entender o que está acontecendo. Quando os pensamentos acelerados chegarem, nomeie o processo, não o conteúdo. Em vez de entrar no pensamento e tentar resolvê-lo, diga internamente: isso é o ciclo de ansiedade ativando. Você não está sendo ameaçado. Seu sistema de alarme está disparando fora de hora. Reconhecer isso com clareza é o primeiro passo para sair do automático. Passo 2. Interromper o ciclo pelo corpo. O cérebro em modo de alerta responde ao corpo. Respiração lenta e controlada, especialmente a expiração mais longa que a inspiração, ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema responsável pelo estado de repouso. Isso não é misticismo, é fisiologia. 4 segundos inspirando, 6 a 8 segundos expirando, repetido por 2 ou 3 minutos. Muda o estado do sistema nervoso de forma mensurável. O corpo sinaliza ao cérebro que não há ameaça real. Passo 3. Substituir ruminação por registro. Quando a mente quiser resolver algo à noite, escreva, não para resolver, para descarregar. Anote o pensamento em uma frase simples e diga ao seu cérebro: isso está registrado, pode parar de carregar. Pesquisas mostram que externalizar pensamentos reduz a atividade na amígdala. Você literalmente transfere parte da carga para o papel, liberando o sistema nervoso. A mente que não para não é uma mente defeituosa. É uma mente que aprendeu ao longo do tempo que o mundo pede atenção constante, que parar é perigoso, que relaxar é um risco. Ela só precisa aprender que pode confiar no silêncio de novo. Isso não acontece da noite para o dia, mas acontece. E começa com o entendimento do que está ocorrendo. Porque quando você entende o mecanismo, você para de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar com o seu próprio cérebro.